desde já que a graça e a paz de Cristo repouse absoluta no seu coração, sendo juiz dentro do seu coração, renovando as suas forças, a sua fé, o seu ânimo. Eu quero aqui dar continuidade à primeira mensagem, como surgiu a humanidade, agora a segunda parte. E o primeiro vídeo eu terminei perguntando sobre como explicar a perfeição do corpo humano, como explicar. Os japoneses, os chineses, coreanos, tailandeses, africanos. Como explicar os espanhóis, os russos, italianos, americanos. Como explicar milhares de nacionalidades. Como explicar a perfeição, os dedos, as mãos, as unhas, sobrancelha. Como explicar a cor da pele. Como explicar o cabelo? Tem gente com cabelo liso, cabelo crespo, cabelo anelado, cabelo longo, ondulado, cabelo loiro, cabelo piado. De todas as formas. Como explicar a perfeição quando você vai fazer um exame? Que eles colocam, acho que é videolaringoscopia, quando você coloca uma câmera. Eu já fiz umas 2 vezes esse exame, você coloca uma câmera. Você não, né? O médico. Pelo seu nariz, e ali vai aprofundando, vai mostrando o canal. Como explicar o funcionamento dos órgãos, o intestino, as fezes, a urina. Como que surgiu o sangue no corpo humano? Do nada? Como explicar esse processo? E muitas vezes é tão fácil eu pegar uma coisa e eu falar, isso aqui veio disso, disso, disso. É a minha opinião. Não quer dizer que eu sou a dona da verdade. Ou então, isso aqui veio disso, 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 é formado disso, 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 tem 500 milhões de anos. É a minha opinião. É o meu parecer, é a minha visão. Eu não estava lá. Como que eu vou afirmar? Aqui no livro de Jó, capítulo 38, depois de 37 capítulos, entre a glória de Jó, a perda de Jó, a aflição, a humilhação, as dores, as acusações que ele passou dos seus amigos, e perguntas sem respostas, questionamentos, situações, e ninguém respondia a verdade sobre Deus. E aí surge Deus no capítulo 38. E eu separei alguns versículos aqui para compartilhar com você. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras, Jó, só mostram a sua ignorância. Quem é você para colocar em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Olha só que coisa, Deus entrou na história. Ele entrou. E aí ele começa: onde é que você estava quando eu criei o mundo? E eu faço essa pergunta para você: onde é que você estava quando o mundo foi criado? E tanto para esses cientistas, esses estudiosos, esses criteriosos da época, né, seja passada, de hoje, aonde eles estavam quando ele viu o mundo ser criado? Aonde? Se é que você é tão inteligente, Deus falando para Jó, me explica isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quando o mar jorrou do ventre da terra, e quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas com as suas portas. Já parou para pensar que coisa maravilhosa o mar? Por mais que venha a ressaca e o leve longe, ele volta. Daquele limite ele não passa. Pode vir um tsunami, causa estrago, vai longe, mas ele volta. É um limite que o próprio Criador dele estabeleceu para ele. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Jó,
Você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? E isso porque tem profundidades dos oceanos que homem nenhum é capaz de entrar. Máquina nenhuma é capaz de suportar a falta de oxigênio por tão profunda, tamanha escuridão que é. Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Ô, gente, quem é o homem para usar uma fita métrica e medir a altura da terra? Onde que começa o céu? Quem vai explicar isso? Como assim? Do macaco? Como explicar as aves, o hipopótamo, a girafa, os peixes, tubarões, baleias, carrapato, uma joaninha, um verme? Oh, Deus maravilhoso, você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? Hã? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, já que é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para os tempos de sofrimento e para os dias de lutas e guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Gente, eu acho isso extraordinário. Por mais que tenha lógica que o vapor, né, sobe e aí condensa as nuvens, forma os cristais de gelo. Gente, me explica de onde cai tanta água, sendo que a nuvem ela é como um vapor, ela é como uma fumaça. Como explicar tanta água, tanto peso em vapor, fumaça? Como assim? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Oh, maravilha, Jesus! Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Quanto tempo aí, ó? Às vezes acontece secas terríveis, secas preocupantes, e homem nenhum pode fazer chover. Nenhum. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? E a variedade dos bichos, gente? E aí no livro de Jó, capítulo 40, então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Todo-Poderoso. Vai desistir agora ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse. Aí sim, ele colocou a mão na consciência sem resposta nenhuma. E isso eu resumi porque são muitas perguntas e sem resposta nenhuma. Vendo a grandeza do Criador, ele disse para si mesmo: eu não valho nada. O que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Diante de tanta perfeição, diante de tanta grandeza, às vezes é melhor a gente ficar calado. Não acha resposta para um vírus. Não tem como segurar o fôlego de vida. E de repente surge uma opinião e as pessoas colocam a opinião de uma pessoa como se fosse uma verdade absoluta. Uma pessoa que não nasceu de si mesma, ela foi gerada. Ela não tem poder sobre o próprio fôlego de vida. E então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Será que a sua força pode ser comparada à minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte quanto eu?
Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, e enfeite-se com majestade e esplendor. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu me perguntaste como atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante, disse ele. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Como explicar, gente, as maravilhas? Como explicar a grandeza de Deus? Como explicar o poder de Deus? Como assim? Como? Sendo que a própria palavra fala a respeito da criação, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. O Senhor criou todas as coisas, cada uma nos seus devidos lugares, com perfeição e sabedoria. No primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, então separou a luz das trevas. No segundo dia, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E então ele fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento do que estava acima. E ao firmamento Deus chamou o céu. No terceiro dia, então ele ordenou que as águas se ajuntassem todas num só lugar. E então apareceu a parte seca, a qual ele chamou terra. E então ele fez com que as plantas sobre a terra dessem vegetais, dessem árvores cujos frutos, sementes de acordo com a sua espécie. No quarto dia, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, para que então eles sirvam de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Tanto de dia esse sol maravilhoso, impetuoso e forte que ninguém criou, mas foi criado por Deus, e à noite a lua e as estrelas. No quinto dia, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Então Deus criou, povoou os oceanos, as águas, e também fez as aves que voassem. No sexto dia, segundo a palavra de Deus, então ele criou os rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim ele fez. E também, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, então disse Deus, depois de ter criado tudo isso: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre pequenos e grandes. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Leia a Bíblia, é o melhor que eu posso te aconselhar nesse momento. Quando você lê a palavra, os seus olhos são abertos e você começa a mergulhar numa experiência maravilhosa. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E ninguém vai precisar te provar nada, mas Ele mesmo vai se revelar a ti. Amém?